Pessoal, seria muito importante a gente prestar muita atenção agora, teoricamente, né, para quem não curtiu uma aula ou outra que eu acabei falando sobre isso, aulas assim, pré-feira de ciência, que a gente dava uma introdução só para começar a sedimentar essa teoria de magnetismo aí. É uma coisa nova para a maioria de vocês, bem nova. E nessa aula eu já vou introduzir os conceitos básicos de magnetismo e já na sequência eletromagnetismo, que é o que move o mundo de hoje. Então olha só, tu imagina, cara, antes de Cristo, quando o primeiro sujeito chegou numa mina, onde o homem já investigava diferentes metais, já aquecia a terra com minério e depois desse aquecimento percebia que essa terra ficava com um aspecto diferente, maleável, brilhante, poderia ser martelada e dar origem a ferramentas. Então, quando o homem começou a perceber que ele tinha essa capacidade de usar, né, calor no minério para transformar no metal, o homem começou a investigar todo tipo de mina, todo tipo de material rochoso, investigando se aquecendo aquele material também poderia surgir um novo tipo de metal, um novo tipo de liga metálica. Agora tu imagina o cara vai lá com a picareta dele, chega num lugar com um aspecto diferente, acha interessante o minério que ele encontra ali, dá a picaretada dele e quando tira o pedaço da rocha, uma rocha porosa, esquisita, ele larga a rocha achando que era uma rocha de repente de baixo valor e percebe que a rocha se adere à parede de novo da mina. Isso deve ter sido um baita susto, né? Tu achar uma rocha que simplesmente gruda de onde ela veio. Assim como, de repente, Aristóteles falava, tentava voltar para a casa dela depois que foi retirada de lá. O mais bizarro ainda era ele ter erguido a picareta dele depois e ver que na ponta da picareta estava cheio dessa rocha grudada na picareta dele. Dependendo de que material fosse a picareta. Originalmente se usava, né, cobre e outras ligas para fazer esse tipo de material que tinha que ser amolado a cada picaretada, basicamente. Bom, logo que eles perceberam que essa rocha tinha amor por metais, eles começaram a chamar ela de amante, a amante dos metais, que em francês é imã. E aí, com o passar do tempo, aportuguesando, imã. Imã, então tu vê, né? Vem do fato desta rocha adorar os metais, se atrair fortemente pelos metais. Outra coisa que também chama atenção nos primórdios do magnetismo é que os chineses já conheciam essa rocha e eles chamavam essa rocha de Pedra do Sul. Por que os chineses chamavam essa rocha de Pedra do Sul? Porque quando essa rocha era amarrada por um barbante e suspendida, ela oscilava e sempre apontava para o sul. Claro, o outro lado para o norte, mas o mais importante para eles era o sul, então eles chamavam de Pedra do Sul. De repente aqui alguém fala Pedra do Norte, mas lá eles de repente procuravam ir mais para o sul, né? Certo? Então, Pedra do Sul. Tu vê, né, cara, enquanto o mundo todo para navegar usava astrolábio, precisava de uma noite estrelada para não se perder, os chineses já muito tempo antes começavam a usar uma pedrinha do sul numa bandejinha e ela apontava para onde é que era o sul e o norte e os caras conseguiam se locomover, navegar melhor que ninguém então, certo? Então foram os caras, né, que se expandiram maritimamente mais que todos devido ao conhecimento da bússola. Agora vamos começar a entender um pouco melhor. Se eu pego uma bússola, finge que é o nosso planeta, polo norte geográfico, polo norte magnético. Eu pego uma bússola, um ímã e suspendo ele. Uma parte dele aponta aproximadamente para o polo norte, uma parte dele aponta aproximadamente para o polo sul. A parte que aponta para o polo norte eu vou chamar de polo norte. A parte que aponta para o polo sul eu vou chamar de polo sul. Simples assim. Porém, quando a galera começou a estudar o ímã, lembrando que o primeiro ímã é um óxido de ferro, tá, galera? É um óxido de ferro. Isso aqui é a magnetita. Magnetita é o ímã natural, tá? Ímã natural. É a rocha que eu estava comentando. Se eu pego um pedaço de magnetita, então, como eu te disse, suspendo ele por um barbante, ele aponta para o norte. O mais louco é que eles... Como é que essa rocha sabe onde é que está o norte, né? Essa é a grande inquietação dos sábios, né?
Inicialmente a resposta era, é porque deve ter mais ferro para lá. E aí, atraído pelo ferro, já que eles percebiam, né, que era amante do ferro, essa rocha. Mas o pessoal não sabia como é que essa maldita rocha sabe onde é que é o Polo Norte e onde é que é o Polo Sul. A galera não sabia. Mas começaram a investigar. E uma coisa que chamou a atenção, que quando pegavam dois pedacinhos de magnetita, se tentavam aproximar Polo Norte com outro Polo Norte, dois polos que apontavam para o norte, em vez de eles se atrair, eles se repeliam. Se eu pegasse dois polos suls e tentasse aproximar, ocorria mais uma vez a repulsão. Porém, quando um polo norte e um polo sul eram aproximados, ocorria a atração. Ou seja, os opostos continuam funcionando aqui. Tanto continua funcionando que a gente chama de lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Beleza? Depois que eles fizeram esse estudo e confirmaram que os opostos, eles logo perceberam, caramba, agora dá para entender por que a bússola aponta para o norte e para o sul. É porque a Terra é um grande ímã. O teu planeta é um ímã. Por quê? Não sei. Tem gente que diz que é porque tem muita magnetita no subsolo. Mas eu não sei por que é. Mas o planeta é um ímã. Se o planeta é um ímã e os opostos se atraem, esse polo norte foi atraído pelo quê? Por um polo sul magnético. Esse polo sul foi atraído pelo quê? Por um polo norte magnético. Aqui era geográfico, eu viajei, foi aqui, perdão. Culpa minha. É o polo sul geográfico. Polo sul, meu Deus, o que é PNG? Geográfico. É o que a geografia trabalha, é o que a gente fala, Polo Norte e Polo Sul para o nosso planeta. Depois que nós discutimos um pouquinho de magnetismo, já que chamamos de Polo Norte o polo que aponta para o norte, Polo Sul é o polo magnético do ímã que aponta para o Polo Sul geográfico. E já que sabemos que os opostos, a única explicação é que a Terra é um grande ímã e próximo do Polo Norte geográfico existe um Polo Sul. Próximo do Polo Sul geográfico existe um Polo Norte magnético. Resumindo, os polos geográficos e magnéticos têm denominação invertida. Tudo bem? Nada demais.